Começamos mais um PasseiCast e hoje vamos falar sobre o guia definitivo do estudo. Esse guia é o seguinte: para você que está meio inseguro, se você está estudando de uma maneira correta, se você acha que o seu estudo não está rendendo o suficiente quanto você gostaria, se você acredita que deveria otimizar o processo de estudo, se você está fazendo simulado e você está empacado em um determinado número de questões ali que você não consegue ultrapassar aquela barreira, você não está conseguindo o desempenho que você gosta, essa aula aqui, este PasseiCast é exclusivamente para você. Por quê? Porque eu vou falar exatamente sobre todos os fundamentos básicos que você tem que levar em consideração na hora do estudo. O estudo, ele é uma estratégia. E essa estratégia você tem que aplicá-la para você conseguir de fato o desempenho que você quer atingir. Beleza? Vamos lá. A gente tem que entender que o estudo ele tem basicamente três fundamentos na hora que você vai aplicá-lo. Quais são esses fundamentos? O primeiro é a parte da assimilação. O que é assimilação? É quando você tem contato, de fato, com uma matéria que você antes não conhecia. Como que se dá esse contato? Pode ser através da leitura, pode ser através de uma aula, né? Ou pode ser, de repente, você através de um áudio. Esse é o primeiro contato, é a parte que você, a primeira parte do aprendizado, é a parte da assimilação. Essa parte da assimilação, nós como estudantes, normalmente temos de que forma? Nós normalmente temos pelas aulas. Essa é a primeira etapa aí que a gente tem como estudo. E elas são importantes. Você ter o primeiro contato de fato com a matéria. Assim, para você começar o estudo, você tem que de fato ter conhecimento mais ou menos sobre o que você está estudando. Então, o primeiro contato é um dos fundamentos, é essa parte da assimilação. É uma parte importante do aprendizado. Bom, o segundo fundamento qual que é? É a parte da retenção. Não adianta nada só assistir, não adianta nada você só ouvir ou, sei lá, só ler. Você tem que colocar aquilo em prática. Como que a gente coloca em prática? Putz, existem um milhão de formas de colocar em prática. Hoje eu vou trazer a estratégia que eu considero a que realmente traz mais resultado, que é a parte de resolução de exercício. Resolução de exercício, ela não é simplesmente você abrir um livro e fazer lá uma quantidade X de exercício. Ela tem que ter estratégia também. Você tem que levar em consideração uma série de etapas para, de fato, fazer aquilo de forma que você esteja assimilando aquele conteúdo. Por quê? Porque a parte da assimilação é uma parte assim. Aliás, a parte da retenção é uma das partes mais importantes que vão existir no estudo, que é de fato a parte que você vai ver se você entendeu ou não aquele conteúdo que foi apresentado para você. Então, essa parte da retenção é a parte de colocar em prática. Como que a gente faz? Existem mil formas de colocar em prática, desde resumos até, sei lá, tipo musiquinhas que o pessoal inventa e tal. Mas eu gosto da parte de colocar em prática com exercícios e eu vou passar para você uma estratégia de como que você consegue, através dos exercícios, ter uma retenção aí muito mais segura, muito mais densa. Beleza? E por último, um dos fundamentos finais aí, e também muito importante, é a questão da revisão. Como que se dá essa questão da revisão? Existe também uma estratégia para você colocar a revisão em dia. Porque, assim, estudos mostram que a partir de 3 meses que você deixou de estudar uma matéria, você esqueceu quase 80% daquela matéria, se você em 3 meses já deixou ela de lado. Então, você tem que ter uma estratégia de revisão que possa, de fato, contemplar, assim, que você consiga, nesta margem de esquecimento, sempre deixar ela em dia, para que quando você chegue de fato no vestibular, você consiga atingir o seu objetivo, você consiga lembrar. A pior coisa do mundo é você chegar numa prova e você falar, putz, eu vi isso aqui, eu lembro de ter estudado,
mas eu não consigo lembrar qual que era a resposta, porque eu esqueci no meio de tanta matéria, desse mar de matérias aí que eu percorri no decorrer desse caminho. Então, a parte de revisão, ela também tem estratégia, eu quero também apresentar estratégias para você que vão otimizar tempo e te dar essa questão aí de você sempre deixar a matéria fresquinha na mente, a ponto de você, a hora que chegar de fato na prova, conseguir aplicar com maestria, beleza? Vamos abordar um por um? A parte de assimilação. Bom, vocês, imagino que todo mundo aqui faz a assimilação como? Por aulas. É o primeiro contato que você tem com o conteúdo. Então vai lá, no decorrer do dia você tem uma série de aulas. Essa é uma parte importante do aprendizado. Você vai ter lá, você vai ser apresentado a uma série de conteúdos. Então, beleza. A partir do momento que você é apresentado a uma série de conteúdos, você vai ter que, naquele dia, contemplar na sua estratégia de estudo todos aqueles conteúdos que foram apresentados para você. Normalmente, né, a gente que tem aí, está fazendo cursinho, está fazendo ensino médio, a gente tem aí provavelmente entre 3 a 4 disciplinas por dia apresentadas aí para a gente. Alguns têm mais, alguns têm menos, mas é mais ou menos essa média. Quando você for estudar, você tem que manejar o seu estudo de forma que essas disciplinas que você teve o contato durante o dia sejam privilegiadas no decorrer do seu estudo na hora da retenção. Então a gente teve assimilação, suponhamos que nessa parte da assimilação você teve lá 4 matérias apresentadas para você naquele dia. Então você teve lá química, física, história e geografia. Você teve essas 4 matérias aí no decorrer daquele dia. Beleza, tive essas 4 matérias, como que eu vou fazer a retenção? Você vai ter que separar a parte do seu dia. Se você, por exemplo, teve a parte da manhã para assimilação, você tem a parte tanto da tarde quanto da noite para a retenção. Como que eu vou fazer essa retenção, Milton? Você vai fazer essa retenção com exercícios, tá? Existem muitas pessoas que fazem a retenção com resumo. E, Milton, é errado? Não, não é errado. Mas imagina o seguinte, você está se preparando para quê? Está se preparando para uma prova de vestibular. O que tem nessa prova de vestibular? Exercícios, questões. Então, como que eu tenho que treinar para uma prova de vestibular? Eu vou fazer resumo? Ou é melhor eu treinar resolvendo exercício? Porque na hora eu tenho que fazer exercício. Por que eu não gosto muito de resumo? Primeiro assim, porque é super legal fazer resumo. É confortável demais fazer resumo. É gostoso fazer resumo. Você fica lá e te dá uma sensação gostosa, né? Quando você está fazendo resumo. Porque ao mesmo tempo que quando você está vendo uma matéria, você está com a sensação de que você está estudando, que você de fato está lá gastando um tempo que vai ser importante para o seu aprendizado, e é legal, você colore, você deixa bonitinho, enfim, é gostoso fazer resumo. Mas ele vai muito tempo e assim, a literatura acadêmica mostra que ele não é uma boa forma de retenção. É uma das formas, inclusive, que tem a retenção mais baixa para você assimilar o conteúdo. Então, assim, eu como dica, sugiro que você comece a dedicar mais tempo para a questão dos exercícios, porque você vai enfrentar exercícios. Isso que você vai se deparar numa prova de vestibular. Vai ser exercício. E quanto mais exercício você faz, mais seguro você se sente na hora que de fato você tiver que desempenhar essa função. Beleza? Então, essa parte da retenção eu faço com exercícios. Milton, mas eu faço de qualquer jeito os exercícios? Não, existe uma estratégia para você estudar com exercícios. Então, como que eu estudo com exercícios? Você vai fazer o seguinte, tive 4 matérias, você vai lá dar um jeito de separar o seu tempo de forma que você resolva exercícios que vão abranger estas 4 matérias. Eu sei que muitas vezes lá nas apostilas de vocês terão lá matérias, por exemplo, se você fez uma aula de história,
Aí aquela aula de história, ela tem 60 exercícios. Você vai fazer 60 exercícios num dia? Cara, de repente você não precisa dedicar tanto tempo só para aquela matéria. Eu quero que você divida essa parte entre todas as matérias. É muito mais legal que você, de repente, faça 10 exercícios de cada matéria que você teve no seu dia, do que 60 de uma só e deixar as outras sem fazer nenhum. Então, é importante você ter essa mentalidade que, cara, tudo bem que você tenha muitos exercícios lá na apostila, mas você tem que abranger sempre de forma igualitária, assim, as matérias que você teve assimilação durante aquele dia. Se você fazendo isso, você não vai ter aquela sensação de matéria atrasada, porque mesmo que você não faça todos os exercícios propostos na apostila, que, cara, sei lá, é humanamente impossível o cara que consegue resolver todos os exercícios propostos da apostila e de todas as matérias. Eu acho que é super difícil fazer isso. Impossível, na real. Nunca vi alguém que consegue. Mas, de forma assim, quando você vai estudar, você consiga de fato abranger todas as disciplinas que você teve contato durante aquele dia, todas as aulas que você teve contato durante aquele dia, tá? Ah, Milton, eu tive, sei lá, muita aula, eu não consigo fazer muito exercício. Beleza, mas faz o quanto você consegue de cada aula que você teve. É muito importante. Milton, e quando você tem muitas matérias por dia? Eu, por exemplo, tenho 7 aulas de manhã e sinto que sempre tem algumas que ficam prejudicadas na hora de estudar à tarde. Você tem alguma dica? Legal, Mário. Então, o que você pode fazer? Durante 7 aulas, provavelmente você vai ter aula dupla, sei lá. Você dificilmente vai ter 7 disciplinas. Imagino que você não tem 7 disciplinas durante um dia. Mas quando você tem esse contato com cada disciplina, sei lá, imagino que você tenha um dia que pode ter mais matérias, que você vai ter, sei lá, 5 matérias num dia só. Quando você tiver muitas matérias em um dia só, você pode diminuir a quantidade de questão por cada matéria. Então você, por exemplo, você não precisa fazer, que nem eu falei, 60 exercícios de história. Mas você, de repente, pode fazer 5 exercícios de história, 5 exercícios de geografia, 5 exercícios de matemática, 5 exercícios de física. Ah, se ficou muito pesado, você pode também ainda diminuir um pouquinho mais. Mas é importante que você, todo dia, assimile, faça a retenção daquela matéria. Como que você faz retenção? Com exercício. A partir do momento que você resolveu exercícios daquela matéria que você teve no dia, se você tiver uma continuidade disso, você vai ver que você não vai ter aquela sensação de que, nossa, eu estou com matéria atrasada. Algumas matérias, algumas aulas, você vai ver que você tem que dar um pouquinho mais de atenção. Até o professor vai falar, gente, cuidado com isso, que isso aqui cai bastante. Quando ele fala isso, quando você vê que tem algumas matérias que são um pouco mais importantes, matérias que eles podem cobrar em prova, matérias que eles falam que cai muito em vestibular, aí sim você faz um esforço um pouco maior para aquela determinada matéria, tá? E isso você pega com o tempo. Você falou que pior que vocês não têm aula dupla, né? Putz, então você faz isso, ô Mari. Mesmo que seja uma quantidade um pouco reduzida de exercícios, tenta da mesma forma abranger todas as matérias que você teve no dia, beleza? Bom, voltando aqui, como que a gente executa essa estratégia aí de exercício? Você vai usar o exercício não só como uma estratégia de retenção, você vai usar também ele como uma estratégia de revisão. Eu vou explicar como é que vai funcionar isso. Bom, você pegou lá uma gama de exercícios de cada matéria que você viu no dia e você resolveu. Sei lá, você resolveu de repente no dia lá, sei lá, 10 exercícios de cada matéria, 5 exercícios de cada matéria. Você conseguiu resolver aqueles exercícios, tá? E aí como que você faz esses exercícios? Você pega, sei lá, você estudou química. Você pega uma quantidade X de exercícios que você vai fazer de química
e você resolve todos. Você vai se deparar com exercício que você não sabe, você vai se deparar com exercício que você tem incerteza, você vai se deparar com exercício que você acha que você errou, e é normal isso. Segue o baile, não para, não para. Resolve todos aqueles exercícios lá que você se prontificou a resolver. Ah, eu não consegui, continua, vai para o próximo. Beleza, segue o baile. Terminou, você vai corrigir. Aí, esse aqui eu acertei, esse aqui eu pulei porque eu não fazia a mínima ideia de como fazia. Ah, esse aqui eu errei, nossa, numa continha aqui. Esse aqui deu certo e tal. E aí você vai entender, a partir do momento que você resolve toda essa gama de exercícios, você vai entender que existe um padrão nos seus erros. Esse padrão vai apontar para você o caminho para você identificar o seu ponto fraco dentro daquele tema daquela matéria. Então, você vai perceber que, putz, eu errei esses exercícios aqui porque eu não entendi um ponto específico da matéria. E aí sim, você se prontifica a resolver, a conseguir fortificar no estudo aquele ponto da matéria que você identificou que está mais fraco. É assim que se estuda com exercício, tá? Você resolve um tanto de exercício sem consulta, tá? Sem consulta. E aí você vai identificar, na parte da assimilação, quais foram os pontos fracos que você teve. E aí sim você faz uma segunda assimilação com aquela matéria para fortificar esses pontos fracos. Beleza? Milton, vamos supor, a cada dia eu faço exercícios da apostila. E quando chega na semana da prova, eu faço resumo e mais exercícios. É um método bom? Tarek, show! É isso mesmo. Eu vou ensinar você a como você vai fazer um resumo com exercício, tá? Então, acompanha meu raciocínio. Mas o que você faz já é excelente, beleza? Só que eu vou te dar um método que, de repente, pode até ser um pouco melhor do que fazer um resumo mais exercício, tá? Eu vou te ensinar um jeito de fazer resumos, uma revisão com exercício. Bom, beleza. E aí, o que aconteceu? Você, durante a resolução desses exercícios, você conseguiu, ao mesmo tempo, treinar para a prova, porque, a prova é resolução de exercício. Você fez resolução de exercício. Você conseguiu identificar seus pontos fracos para depois voltar lá na parte da assimilação e fortificar eles. E você conseguiu uma coisa muito importante, que sabe o que é? A partir do momento que você resolve vários exercícios de um tema, você vai ver que existe um padrão de pergunta. Normalmente, as bancas, elas perguntam uma coisa assim, que tem muita semelhança com aquele tema. E você vai ver, putz, sempre quando cai esse tema, as bancas elas perguntam isso aqui. E aí você vai entender o que de fato é importante dentro daquele tema que você acabou de estudar. E a partir do momento que você entende o que é importante, você sabe aonde que você tem que dar mais importância no estudo. E aí o que você faz? Você identificou que uma questão em específico, ela tem um padrão, que ela sempre é muito perguntada, que tipo, nossa, esse tipo de questão aqui, esse tipo de tema na questão, apareceu várias vezes. Sabe o que você faz com essa questão? Você seleciona as questões assim que têm os temas mais parecidos, que aparecem mais, com mais frequência. Pode ser uma, duas ou três. Três no máximo, tá bom? E aí o que você faz? Você vai fazer um arquivo de questões. Você abre lá um arquivo e você, sei lá, printa a questão, tira foto da questão, faz de um jeito que você vai conseguir selecionar as questões mais importantes daquela aula, tá? Beleza. E aí você faz lá, semana 1, biologia, aula tal, questões, 1, 2, 3, sobre essa aula. Beleza? Arquivou lá, deixa lá. Você vai para outra matéria, você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai resolver as questões, você vai observar que, dentre estas questões,
vai ter algumas lá que tem um padrão, que são mais pedidas, que são mais solicitadas. Você vai identificar uma, duas ou três de acordo com a importância daquela matéria e você vai lá jogar nesse arquivo também. Ah lá, é biologia, é história. E aí você vai fazendo isso com cada aula que você teve no dia. Ok? Beleza. Isso aí você guarda. Você pega essas questões, você não precisa fazer de novo, nada. Você guarda, simplesmente guarda lá, tá? Show! Você guardou aquilo lá, selecionou essas uma, duas ou três questões, e aí você vai entrar na questão da revisão. Como que você vai fazer a revisão? Lembra essas questões que eu falei que no decorrer da semana você vai armazenando? Então você seleciona lá, semana 1. Eu tive aula na segunda-feira eu tive aula disso, disso, disso e disso. E aí eu selecionei as questões da semana 1, de cada aula, de cada matéria. Você vai, no decorrer assim da semana, você vai meio que conseguir assim, juntar aproximadamente 50 questões, tá? Ao final da semana, a hora que acabar assim todas as aulas, você vai ter lá aproximadamente 50 questões acumuladas. E aí o que você faz? No sábado ou no domingo, você pega essas questões que foram acumuladas e você vai fazer a revisão. Só que como que você vai fazer a revisão? Você vai responder de novo aquelas perguntas que você separou. Então, aquele arquivo que você fez no decorrer da semana, que você separou as questões principais, aquela que tem a essência da aula que você teve no decorrer da semana, você vai refazer elas. Você vai estar fazendo o quê? A revisão. A partir do momento que você refaz ela, você vai ver que, putz, nossa, isso aqui eu já esqueci. Ou não, isso aqui ainda está fresco na minha cabeça. Nossa, isso aqui eu tenho que dar atenção. E aí, você vai ter esse processo de revisão e você vai conseguir uma retenção dupla, porque você vai ter pela segunda vez fazendo aquela mesma questão. Isso aí já dá uma assimilação, assim, uma retenção do conteúdo muito maior. Show? Então, beleza. Só que aí você fala, putz, Milton, mas qual que é a frequência que eu vou ter que fazer essa revisão? Calma, vou chegar lá. Beleza, você vai ter a semana 2. Na semana 2 você vai ter outras aulas, você vai ter que fazer outros exercícios e você vai armazenar outros exercícios que vão trazer a essência daquela aula. E aí você vai ter mais 50 questões aí para colocar no seu arquivo. Beleza, no decorrer da semana você vai conseguir armazenar essas questões, coloca nesse arquivo lá, faz um arquivo, questões essenciais. Coloca lá esse arquivo de questões essenciais. Semana 1, tem lá as questões. Semana 2, tem lá as questões. E aí, na semana 2, você resolve no final de semana, você faz a revisão das questões essenciais da semana 2. A semana 1 você deixa lá quieta, esquece ela. Beleza? Show! Beleza, na semana 3 você faz o mesmo procedimento, na semana 4 você faz o mesmo procedimento. Aí você fala, putz, Milton, mas a hora que eu chegar na semana 20, eu já não sei mais nada da semana 1. Existe uma estratégia para você justamente relembrar algumas coisas dessas semanas que foram passando. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, quando não se preocupa em assim, tipo, nossa, eu não lembro mais nada do que eu vi na semana 1. Isso vai ser muito comum, tá? E isso vai acontecer. Você vai esquecer muita matéria, muito conteúdo. Mas a partir do momento que você conseguiu selecionar, que você conseguiu armazenar qual que era a essência daquela aula que você teve na semana 1, através de uma questão, fica muito mais fácil você fazer a revisão quando a prova estiver próxima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter, de repente, lá na hora que estiver chegando a prova, no final do ano, ou sei lá, você faz isso. Eu estou falando em termos de vestibular, mas você pode fazer isso para a prova no dia a dia. Quando chegar próximo da prova,
você, de repente, sei lá, 30 dias para o vestibular. Aí você vai ter, cara, eu imagino que você vai ter aproximadamente 500, entre 400 e 500 questões armazenadas. Aí você fala, putz, Milton, isso é muita coisa, isso é muita coisa. E, cara, não é de verdade. O que você faz? Faltando um mês, você vai se transformar numa máquina de resolver questões. Deixa eu ver aqui, ó. Faltando 30 dias, se eu começar a resolver questões todo dia, e se eu tiver lá arquivadas 500 questões, em 30 dias, você sabe quantas questões que eu tenho que fazer por dia para completar todas as questões que eu tenho armazenadas? Tem que fazer 16 questões por dia para contemplar todas essas questões que eu tenho armazenadas. Você tem um banco de 500 questões que elas são o resumo de todo o seu ano letivo e você tem 30 dias para fazer uma revisão de 500 questões, sendo que você só precisa fazer 16 questões por dia para fazer uma revisão do ano letivo inteiro. Cara, você vai em uma semana, em um mês, resolver 500 questões, você vai se transformar numa máquina de resolver questões e ao mesmo tempo você vai estar fazendo uma revisão que vai ser assim, uma revisão muito foda. Muito. Porque vai ser da essência de todas as aulas que você teve no ano letivo inteiro. As questões principais, aquelas que você fala, nossa, isso aqui cai muito. Você vai estar revisando, você vai estar vendo ela de novo. Você vai ver que você esqueceu muita coisa. E aí, putz, 16 questões? Parece pouco. Você fala, mas 16 questões, Milton? 16 questões eu faço, putz, em meia hora. Só que a intenção não é que você só faça as questões. A intenção é que você faça as questões e aí você veja, putz, isso aqui eu já não lembro mais direito. Então o que eu faço? Vou lá estudar um pouquinho sobre isso. Fiz a outra questão, isso aqui beleza, eu lembro, fiz de boa, passo bola para frente. Isso aqui eu lembro mais ou menos, deixa eu dar uma revisada. Então, o intuito destes últimos 30 dias é você fazer uma revisão destas questões essenciais que vai te proporcionar lembrar de todo o conteúdo e ver de fato aonde que você tem dificuldade ainda, o que você já assimilou e já pode passar, já pode seguir, de forma que na hora que você chegue na prova, você consiga ter lá um desempenho que você fala, putz, isso aqui eu já resolvi tanta questão sobre isso aqui para mim é moleza. E isso vai te proporcionar, sabe o quê? Confiança. Que uma das coisas mais assim complicadas, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas provavelmente já teve uma prova que você assim, cara, você se dedicou muito àquela prova, você dominava muito aquele conteúdo, você, sabe, trocava ideia com o professor, você resolvia muito exercício sobre aquilo, e na hora que você chega na prova, você chega tranquilo. Por quê? Porque, putz, você sabe que você vai bem, você sabe que você já resolveu muito exercício, você sabe que você já trocou ideia com o professor, você sabe que você domina aquilo. Então a prova ela não intimida você. O que acontece muito em vestibular é que a prova fica intimidando o aluno vestibulando. E aí, com essa intimidação, por que ela acontece? Porque o cara ele não está de fato preparado para uma maratona de resolução de exercício, porque de repente ele não estudou resolvendo exercício, ele não teve esse método dentro do aprendizado dele. Por isso que eu falo que assim, se você quer, sei lá, ser um corredor de alta velocidade e alguém te fala assim para você ser um corredor de alta velocidade, você tem que ter a coxa forte, você tem que ter a musculatura da coxa muito forte. E aí, beleza, eu tenho que ter a musculatura da coxa muito forte, e aí o que eu faço? Só fico na academia fazendo lá exercício para a musculatura da coxa. Eu só fazer exercício para a musculatura da coxa vai fazer com que eu me torne um corredor de alta velocidade? Não, mas ele vai me ajudar. Mas o que vai de fato fazer com que eu me torne um corredor de alta velocidade é ir lá na pista e correr o mais rápido possível e treinar e ver cada vez mais como que está meu tempo e tentar otimizar. Então, não adianta você querer passar em uma prova, que a prova é feita de exercícios,
se você não treina exercícios. Isso tem que estar assim, você tem que estar muito claro na sua cabeça. Putz, se é uma prova de resolução de exercício, eu tenho que ser fera em resolução de exercício. Beleza? Essa é uma das coisas mais importantes, assim, mais básicas que temos no estudo, que muita gente às vezes não se dá conta, que não se dá, assim, que não presta atenção para fazer, porque acha que é banal, acha que, putz, eu só de ler eu vou conseguir ser bom em resolver exercício? Talvez você só lendo alguma coisa você consiga fazer um ou dois, mas a longo prazo não é assim que funciona. Então, tenha isso em mente. O treino, ele é muito importante. Show? Essa parte do estudo, ela é super importante. Mas eu quero deixar claro que o estudo, por si só, ele não é a coisa assim que vai te proporcionar passar, né? Então ele tem que ser aliado com duas coisas que eu acho muito importante. Primeiro, a questão física. O que é a questão física? A questão física é o seguinte: para você estudar, você tem que fazer o quê? Você tem que dormir bem no dia anterior. Você tem que se alimentar bem para você dormir bem. Você tem que ter um condicionamento físico que te proporcione ficar 4 horas sentado de maneira confortável. Você tem que ter um condicionamento físico que na hora que você estiver lá em cima de uma prova durante 5 horas, que você consiga realizar aquela prova com atenção a todo momento, que você não consiga, que você não precise dispersar alguma coisa que vai acontecer. Porque, o que mais vai acontecer vai ser coisa para tirar a sua atenção. Vai ter sempre aquele candidato que vai trazer lá um pacote de Doritos e ele vai abrir aquele Doritos lá e vai sair um cheiro pela sala inteira e vai fazer aquele barulho chato. Eu já fui em prova do Enem, o cara abriu uma marmita no meio da prova. Marmita de comida mesmo, assim. Então, assim, tipo, imagina na hora que você tá fazendo uma prova, você acha aquilo engraçado. Eu não sei a realidade do cara, se ele conseguiu almoçar ou não, se ele precisava comer alguma coisa, ele tava com fome. Mas, pô, aquilo é cômico no decorrer de uma prova. E se você se deixa levar a atenção para aquilo, você acaba tirando, de fato, o seu foco de onde que ele tem que estar. Então, assim, estas coisas, elas, de fato, vão assim, vai ter 1 milhão de coisas. Teve uma prova que eu fiz, que teve um cara que ele desmaiou e ele caiu no meu pé. Tipo, ele tava do meu lado, assim, e ele, tipo, simplesmente foi caindo, assim, e a hora que eu vi, o cara caiu no meu pé, de cabeça, ele rachou a cabeça, começou a sair sangue. E esse tipo de coisa é comum em prova, vai ter 1 milhão de coisas que vai acontecer que vai tirar, assim, o seu foco, você tem que estar preparado mentalmente para isso, fisicamente para isso. Então, essa parte da questão do condicionamento físico, ela é muito importante, tá? Então, pô, na sua rotina de estudo, não é só estudar, você tem que ter um momento que você vai falar, putz, como que eu vou me preparar para conseguir ficar lá sentado com a bunda na cadeira durante 5 horas sem sentir desconforto? Aí você pega um tanto de exercício, aí conversa com um médico, conversa com um preparador físico, eles vão te passar uma série de exercícios que vai te proporcionar esse conforto, tá? Então, o estudo, ele vai além do que só você resolver questões, do que só você prestar atenção na aula, fazer resumo, resolver exercício. Ele vai muito além, ele vai justamente nessa questão. Eu acho que a questão física e mental, elas são assim aliados importantíssimos, tá? Então, pô, você tem que ter um condicionamento legal, você tem que dormir bem. Dormir bem é muito importante. Uma coisa que ninguém porque assim, ninguém tem não, muita gente tem, mas pouca gente fala assim e segue de fato isso, que é você ter um horário para dormir. Muita gente tem horário para acordar, mas pouca gente tem horário para dormir. É importantíssimo você ter um horário para dormir, porque você, a partir do momento que você tem um horário para dormir, e você consegue mensurar qual vai ser o seu horário de descanso, quantas horas você vai ter de descanso.
Você consegue, no próximo dia, saber que você vai acordar bem, que você vai acordar disposto, porque você conseguiu cumprir aquela carga de descanso que você precisava. Então isso é muito importante ter tipo, bem resolvido dentro da sua rotina. Você precisa ter disposição para fazer uma série de coisas no dia seguinte, uma série de outras atividades, beleza? Outra coisa, a parte mental, eu acho super importante, assim, tipo, por quê? Quando você está em vestibular, cara, você vai ter que lidar com ansiedade, você vai ter que lidar, assim, com medo, você vai ter que lidar com incerteza de que se eu vou passar ou não, você vai ter que lidar com pressão dos pais falando lá no seu ouvido. E isso é muito importante, porque às vezes, quando você se depara com esse sentimento, o que muita gente faz? Ela alavanca aquele sentimento. Tipo, se o pai ele veio lá falar que você não vai conseguir passar, você toma aquela proporção e faz, de repente, aquela proporção virar maior do que ela já é. Por quê? Pela falta de inteligência emocional. Você pode absorver aquela informação e torná-la ela maior, ou simplesmente pegar aquela informação e transformá-la em motivação, transformá-la em disciplina, transformá-la em mudança. Isso que é a questão da inteligência emocional. Você conseguir, de fato, lidar com esses sentimentos. É fácil? Não vai ser fácil, cara. Não é fácil você ouvir do seu pai, de repente, da sua mãe, que você não consegue, que eles estão investindo lá em você e você não está dando valor. Às vezes é difícil. Às vezes não, é difícil pra caramba. Às vezes seus amigos falam que você não vai conseguir, você mesmo tem uma cobrança de você muito alta, então é muito complicado esse tipo de coisa. Por isso que eu sempre bato nessa tecla da inteligência emocional, de você saber identificar este ambiente, estes sentimentos que você está passando dentro de você e saber direcionar eles de uma forma que vai ser assim, que vai ser transformada num caminho que vai ser favorável para você no final. Porque no fim, não adianta nada você potencializar um sentimento ruim. O que você vai ganhar com isso? Agora, se você pegar um sentimento e conseguir direcionar ele para te transformar em motivação, te transformar em disciplina, em resultado, aí sim você está usando a inteligência emocional, beleza? Mas, Milton, se uma pessoa racha a cabeça na sua frente, não tem condição, te ajuda a ter atenção. Ó, Mirela, e foi uma prova, foi a prova do Barro Branco que eu passei, viu? O cara... Mas assim, eu ainda tive sorte que o cara que ele rachou a cabeça e caiu, tipo, faltava acho que uns 15 minutos para terminar a prova. E eu já tava passando o gabarito. Mas, meu, tipo, é um negócio louco. Imagina se ele tá no meio da prova. Tipo, e eu fiquei, os 15 minutos finais, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Putz, o cara rachou a cabeça na minha prova, na minha frente aqui, que louco. Então, tem uma série de coisas que vão tirar assim sua atenção e você tem que trabalhar justamente a parte emocional para você estar preparado para isso, beleza? Cara, ó, acho que uma dos predicados aí que eu desenvolvi no decorrer da minha vida foi a parte da paciência, da calma, porque e eu não sei também por que eu consegui desenvolver isso, porque sei lá, tipo, eu consigo me manter assim bem calmo em situações super tumultuadas e tal. Eu acho que muito disso se vale pela parte da inteligência emocional. Por isso que eu sempre falo aí para vocês desenvolverem isso, porque vai ser importante demais, cara. Isso é assim uma skill que vai assim te acompanhar pelo resto da sua vida, sabe? Não é só para uma prova de vestibular, é para tudo que você vai precisar disso, para tudo. No mercado de trabalho, na sua profissão, no seu relacionamento. Então, assim, desenvolva isso, porque você vai precisar, cara. Cada vez mais a gente tem esses problemas aí de ansiedade, de depressão, de medo, de angústia. E a inteligência emocional ela é uma forma aí bastante eficaz de você conseguir trabalhar isso, tá?
Eu não sou nenhum psicólogo para falar sobre isso, mas, cara, vou tentar trazer, de repente, alguém aqui para falar sobre isso, um psicólogo e tal, para dar umas dicas para vocês sobre inteligência emocional, sobre ansiedade, tá? E eu acho que vai ser legal. Foi uma ideia boa que eu tive agora. Milton, faltando 3 meses para o Enem. E quem está com a matéria atrasada? Se desespera? Show! Mirela, eu falei isso um pouco sobre o PasseiCast na semana passada. Você não viu e estou triste com você então agora. Tô brincando. Para quem já está com a matéria atrasada, eu dou a seguinte dica. Cara, o que você já está atrasado, esquece. Deixa passar. Porque senão você vai fazer uma bola de neve que você não tem assim controle. Tá? Você só vai ficar mais desesperado, você só vai entender que você tá tipo, nossa, eu não vou conseguir passar, vai te dar mais ansiedade, vai te dar mais angústia. Então, passa um pano naquilo lá que já está atrasado. E aí o que você faz? Você vai procurar as matérias, as matérias não, os temas das matérias que mais caem, que mais são recorrentes. E aí você vai se dedicar exclusivamente a estes temas que são mais recorrentes. Porque o que acontece? Estes temas que são mais recorrentes, eles contemplam praticamente 80% da prova. E aí, tipo, às vezes você está com uma matéria atrasada que não faz sentido nenhum dentro desse leque, né, de 80% das matérias que mais caem. Então, passa um pano, olha lá quais são as disciplinas que mais caem, você consegue, aí tem uma série, se for no caso da FUVEST, tem isso lá no meu Instagram, @profmiltonbarros. No caso do Enem, você acha em sites aí, você colocar no Google aí, relatório dos temas das disciplinas que mais tem incidência no Enem, você vai achar uma série aí de gráficos sobre isso. E aí você se foca naquilo. E como que você foca? Você foca resolvendo exercício. E você tá já aos 45 do segundo tempo, você tem que resolver exercício. Por quê? Porque o que você vai encontrar na prova? Exercício. Então você tem que se especializar nessa questão. Bom, pessoal, este era o nosso PasseiCast de hoje. Eu espero que vocês tenham aí gostado do conteúdo. Espero que possa ajudar vocês de alguma forma. Lembrem-se, façam exercícios, mas contemplem a questão do condicionamento físico, descanso, a parte mental, inteligência emocional. Resolver ir preparado para uma prova não é só a questão de saber resolver exercício. Você tem que estar com todas essas estruturas, todos esses pilares bem alinhados para que você consiga de fato a sua aprovação. Beleza? Esse foi o PasseiCast de hoje, o podcast de quem já passou para quem vai passar. Um grande beijo para todo mundo. Obrigado! Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.